atividade industrial na Europa. A gente tem aí um elevado desenvolvimento industrial, uma das áreas industrializadas é uma das áreas mais industrializadas do planeta, tá? Concentra 21% de toda a atividade industrial do mundo na Europa. Em 2010, a gente vai ver que 3,9 trilhões de dólares correspondeu à produção industrial da Europa. E qual o motivo disso? Por que a Europa é tão industrializada? Por que ela produz tanto? E por que ela é tão rica através das suas indústrias? Porque foi nela que se deu a primeira revolução industrial. Foi na Europa que surgiu a Revolução Industrial, que foi iniciada no final do século XVIII, lá na Inglaterra. Lembra lá do tripé econômico da Inglaterra? A Inglaterra tinha capital, a Inglaterra tinha carvão e a Inglaterra tinha aço. Né? Então ela tinha o aço para fazer as máquinas, ela tinha o carvão para mover as máquinas e ela tinha o capital para investir nisso. E foi lá que surgiu a Revolução Industrial. Importante para o desenvolvimento e investimento de redes de transporte. Tá? Então, eu tenho uma produção industrial, essa produção industrial tem que circular, ela tem que ser produzida, tem que ser vendida, materiais têm que chegar e produtos têm que sair. Então, eu tenho que ter um forte investimento nas minhas redes de transporte, rodovias, ferrovias, hidrovias, enfim. Isso vai promover uma integração desses países, né? Eles vão estar mais integrados, mais unidos por essas vias e facilitando a circulação dessas mercadorias e de matéria-prima. Europa Ocidental tem um diversificado, sofisticado e amplo parque industrial, tá? Composta de indústrias de base, indústrias tradicionais e indústrias de tecnologia de ponta. E aqui aquilo que eu falei lá da DIT. Eles produzem, eles compram matéria-prima e eles vendem produtos industrializados de alta tecnologia. Aqui tem um mapinha mostrando aí a divisão internacional do trabalho ao longo dos séculos. Lá no passado a gente tinha lá o Pacto Colonial, né? A colônia produz a matéria-prima e a capital, a metrópole, ela vai vender produto manufaturado. E assim por diante a gente vai vendo. Até que a gente chega agora, né, no atual, onde os países ricos, desenvolvidos, produzem tecnologia de ponta e nós ficamos com as suas indústrias que eles não querem mais, as suas indústrias já atrasadas. As indústrias na Europa Ocidental são concentradas, principalmente no vale do rio Loire, no rio Danúbio, no rio Ur e no rio Pó, que atravessam os territórios da Alemanha, França, Reino Unido, Holanda, Itália, tá? E aqui a gente vai ter as principais empresas, né, europeias, assim, eu peguei algumas, não peguei todas não. A gente tem lá a Volkswagen na Alemanha, que produz automóveis, a Nestlé na Suíça, que produz alimentos. A gente tem uma que é bancária, né? Que é a Santander, que é da Espanha. BMW na Alemanha, que produz automóveis. Enfim, aqui vocês vão poder ver com mais calma quando chegar esse material para vocês. O espaço agrário, tá? O campo, ele é moderno, tem bastante máquinas e equipamentos, aumentando seus resultados, ou seja, tendo uma alta produtividade. As suas técnicas vão ser modernas, existe lá o subsídio do governo, o governo dá uma ajuda para as pessoas que vivem do campo para produzirem, tá? E isso vai fazer com que o produto europeu seja mais barato. A gente tem aqui a Holanda, né, que tem 27% do seu território embaixo da água, abaixo do nível do mar. O que eles vão fazer? Eles vão criar polders, que são porções de terras que antes eram cobertas pelo mar, cujas águas são contidas com a construção de diques e retiradas por meio de máquinas de bombeamento, tornando as terras utilizáveis para a agricultura. Então aqui, ó, um polder para vocês verem como é que funciona. E aqui tem um desenho, um esquema que mostra essas terras em nível mais baixo, a água sendo retirada, e aqui dá pra gente agora utilizar, tá? Com forma de plantio. A gente vai ver aqui alguns países mais potentes da Europa, tá? A gente tem Alemanha, França e Reino Unido. A Alemanha tem a economia mais potente do continente europeu, tá? Tem um dos maiores PIBs do mundo. A sua economia é altamente industrializada,
Ela tem indústrias automobilísticas, eletrônicas, petroquímicas e farmacêuticas. Suas indústrias elas vão se concentrar próximos aos rios Reno e Ur, onde estão localizadas as jazidas de carvão, eficiente rede de transporte. Por que carvão? Eles precisam mover, produzir energia. Então, o carvão vai ser essa formadora de energia para eles, é a base que vai formar energia para mover as indústrias. A sua agricultura, ela não tem muito peso na sua economia, é mais mesmo para abastecer o seu mercado interno, tá? Mas ela não deixa de produzir. E aí a gente tem alguns gêneros como batata, trigo, cevada, uva e beterraba. No caso aqui, a beterraba, ela vai produzir para produção de energia, né? Produção lá de etanol, produção de açúcar, enfim. A França tem um dos maiores PIBs do mundo também e possui uma importante jazida de minerais para abastecer as suas indústrias. Minerais, tanto ferro quanto carvão, ela vai ter essas jazidas minerais. Por quê? Porque eu tenho ferro para produzir máquinas, carvão para produzir energia e ela vai ter aí um forte cenário aí para a sua produção industrial. As suas principais indústrias, a petroquímica, a siderúrgica, a automobilística, a aeroespacial, eletroeletrônicos e alimentício, tá? As regiões industrializadas na França, elas estão próximas aonde? Tá? A porção norte do seu território, próximos aos vales dos rios Sena e do rio Ródano. Repara que essas indústrias elas estão muito próximas dos rios. Por quê? Porque o rio ele vai formar uma via. Vai lá, as hidrovias, lembra das hidrovias? Por onde vão circular as mercadorias e as matérias-primas. 75% da energia produzida vem das usinas nucleares, tá? 10% das hidrelétricas, porque não tem tantos rios assim com queda d'água, que são os rios planalto de montanha para a produção de hidrelétricas. Os rios planícies eles não são bons para a produção de hidrelétrica, tá? Se quiser, depois eu faço uma aula explicando o porquê da diferença desses rios e a produção de energia e para que cada rio serve. A agricultura ocupa 20% do território da França, tá? Cultivo de cereais, também trigo, cevada, milho, grandes cultivos de uva, tanto é que a gente sabe que os vinhos e os espumantes franceses são um dos mais famosos do mundo. Destaca-se a beterraba, a pera, a maçã, frutas cítricas, a pecuária, principalmente a criação de gado. No Reino Unido, a gente tem a primeira, foi onde a gente tem a primeira revolução industrial. Suas indústrias são bastante diversificadas e expressivas, tá? E possuem um grande parque industrial. É o sexto maior PIB do mundo e as suas indústrias também a gente tem petroquímicas, siderúrgicas, aeronáutica e têxtil. Lembra que a têxtil foi uma das primeiras indústrias que a gente teve lá no cenário da Europa, lá na primeira Revolução Industrial.